Tarcirley Mariniello de Brito. Boa noite, bem-vindo pela primeira vez aqui no programa A Voz dos Vales. Boa noite, Ivanilson. Boa noite a todos aqueles que nos escutam, que nos acompanham aí pelas redes sociais. Boa noite aos Alans que estão aqui presentes, né? Boa noite à Fabrícia, que está aqui me acompanhando, a Isabela, que está ali fora, meu namorado, o Dudu, ao Bruno Barros, nosso treinador do América, que está acompanhando direto do Nassari Mata, junto com o Barrigo, o Isael, o Juscelio e o Heron. Aquele abraço aí para vocês. E nós vamos começar exatamente falando de futebol. Tarcirley, como todos sabem, é o presidente do América Futebol Clube de Teófilo Otoni e no dia 27 de agosto o América estreia às 10 horas da manhã na cidade de Manhuaçu contra o Boston City no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Tarcirley, como é que estão os preparativos, como é que está a montagem do elenco para que o Dragão possa voltar com força total neste ano de 2023? É isso aí, Ivanilson, nossa estreia no dia 27 contra o Boston, uma equipe estruturada que já vem treinando aí, né, há mais de um ano. Eles têm a sua formação de base lá, então vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai estar preparado para voltar de lá com a vitória, com fé em Deus, para a gente estrear no campeonato com o pé direito. Esse ano a população viu, os torcedores viu que a gente iniciou um mês antes nossa temporada. Isso foi fruto da aprendizagem dos últimos 2 anos que a gente teve à frente do Mecão. A gente viu que é necessário começar mais cedo, então contratamos o técnico mais cedo, o Bruno Barros, formamos nossa comissão técnica, ainda está em formação. Fizemos um laboratório com a Copa Sub-23, promovido pela Prefeitura. De lá a gente selecionou alguns jogadores que já começaram os trabalhos com o Bruno Barros e com o Fabrício Muniz. E desses jogadores que já estão fazendo esse trabalho de campo, alguns serão selecionados, outros não. Está muito cedo ainda para dizer quem fica e quem sai. E desde domingo, do dia 15, a gente começou a receber já jogadores que foram selecionados aí pela nossa comissão técnica para vir compor o nosso elenco. Então tem jogadores que estão vindo de São Paulo, tem jogador que vai vir de Recife, tem jogador que vem de Santa Catarina, tudo dentro dessa faixa etária aí do Sub-23, com o objetivo maior, que é de formar um elenco competitivo que tenha condições de ser campeão do campeonato esse ano. Alguma mudança na regra? Por exemplo, antes podia ter inscrição de, parece que 2 ou 3 atletas acima dos 23 anos. É permitido isso esse ano ou esse critério aí foi retirado, essa inscrição de atletas acima dos 23? Foi 2 mudanças importantes que teve esse ano no arbitral, que é o Conselho Técnico, para quem não sabe o que é o arbitral, lá onde reúne todos os presidentes de clubes junto com a Federação Mineira de Futebol. E uma das mudanças que teve, que foi colocada em votação, foi de tirar esses 5 jogadores acima de 23 anos que antes poderiam compor o elenco. Então esse ano não tem, todas as equipes vão entrar com jogadores até 23 anos. Outra mudança também que impactou diretamente é na composição do campeonato. Então foi um campeonato de forma, foi feita as fases, né, a divisão de forma regionalizada. Então a América vai jogar com os times mais próximos deles para evitar da gente ter um custo alto com viagens, não só o América, mas os outros times também, de ir para Uberaba, Uberlândia, para o outro lado do estado, já nessa primeira fase. Então a gente vai jogar contra times que estão aqui próximos a nós, né? Vai jogar contra o Juventus de Capelinha, o Valério de Tabira e o Boston lá de Manhuaçu. Juventus de Minas Novas. De Minas Novas. Próximo ali a Capelinha, né? Isso. Minas Novas, próximo a Capelinha. Perfeito. Tem o Boston de Manhuaçu, tem o Valério de Itabira. E qual que é o outro? O América de Teófilo Otoni. Então é uma fase regionalizada, isso aí diminui bastante os custos, né? Porque viajar para o Triângulo Mineiro, viajar para o sul de Minas, é um custo efetivamente muito alto, uma despesa muito grande, e a gente sabe das dificuldades financeiras que os clubes do interior atravessam. Que são muitas, né? O América não é segredo para ninguém. A gente, ao assumir o clube 2 anos atrás, a gente assumiu o passivo que o clube tinha também, né? A sede social já tinha sido leiloada, o campo está penhorado, fruto das gestões passadas que passaram pelo América, e a gente está nessa luta aí, né? Tentando negociar com os credores, as pessoas, né, que têm processos trabalhistas contra o América. Tem gente desde 2010, 2009, 2011 que está tentando receber, que já passou pelo América, seja atletas ou fornecedores ou funcionários do próprio clube. Eu mesmo já fiz uma audiência de conciliação
com 7 advogados, cada advogado representava ali 5, 6 pessoas. Eu fiz uma proposta dentro da nossa realidade do clube, só que infelizmente uns 2 aceitaram, uns 3 não teve acordo, a juíza continuou seguindo com os processos, mas a gente tem uma expectativa de, num curto espaço de tempo, com a ajuda dos apoiadores de Teoflotone, dos empresários, de todo mundo que gosta do América e quer ajudar, de sanear essas dívidas que a América tem, para a gente ter de volta nossas certidões, o que vai nos possibilitar captar recursos no Ministério do Esporte, captar recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, que a gente tem pessoas técnicas dentro da diretoria que sabem elaborar projetos, que sabem captar esses recursos, e a gente tem um trânsito bom agora no governo federal, que vai nos possibilitar estar captando esses recursos. Mas para isso, a gente tem que pagar nossas dívidas primeiro, além de ter um custo muito alto aí para disputar o campeonato. Bom, nós estamos mostrando imagem, o Alan Marcelli lá, com toda a sua experiência e seu conhecimento, foi recuperar imagens do campo lá do Boston City, né? O CT de treinamento do Boston, lá em Manhuaçu. Que projeto extraordinário, né? Tem 2 campos de futebol, gramado sintético, né? Tem alojamento para os jogadores, um negócio realmente extraordinário que a gente sonha um dia em ter isso aqui em Teófilo Otoni. A gente sabe das dificuldades que a gente passa, das condições aqui do nosso estádio. Inclusive, há poucos dias, falava-se até no leilão lá das cabines de rádio, de parte da arquibancada e de outros setores lá do Campo do América. Essa pendência foi resolvida? Ainda há um risco de leilão ainda do estádio Nasser Mata, de parte do estádio? Sim, recentemente, aí, há pouco mais de um mês, teve o leilão do estádio Nasser Mata. Tem uma questão nesse leilão, é que o campo está tombado. Mas quando a gente fala o campo, é as 4 linhas. Então as arquibancadas, as outras dependências não entram dentro do tombamento. Então se algum empresário aí quiser adquirir, né, arrematar no leilão aquele imóvel para construir alguma coisa, por exemplo, torres de apartamentos para alugar, é se ele conservar as 4 linhas ali, que ele pode perfeitamente estar arrematando o Nasser Mata. Mas para nossa sorte, né, não teve nenhum ofertante no lance, o leilão deu deserto e agora está aguardando a justiça marcar nova data. Ou seja, nós corremos o risco ainda de perder o estádio. Isso, enquanto lá o Boston está com estrutura de primeiro mundo, né, lá aqui em Teófilo Otoni a gente está com o nosso estádio penhorado. Isso. Mas com nossa dívida trabalhista? Dívida trabalhista, dívida de fornecedores que entraram na justiça, dívida de funcionários do próprio clube, né, que também entrou na justiça para receber, enfim, é um acúmulo de dívidas trabalhistas e de fornecedores ao longo dos últimos 10 anos, que culminou, infelizmente, nesses pontos aí, né, que é de leiloar e vender a sede social, que era uma grande sede que a América tinha. Que acabou, né? E agora o campo também está aí penhorado, né, para pagar a dívida trabalhista. Pois é, e se acabar o campo, aí acabou o restante, porque nós não temos outra praça esportiva com capacidade para receber competições em nível profissional da Federação Mineira. Teria que fazer uma adaptação muito grande, por exemplo, no Campo do Concórdia, e teríamos uma outra dificuldade. Campo do Concórdia, por exemplo, você não tem local para estacionamento, o acesso é muito mais difícil, é uma área residencial. Ou seja, aí teríamos que partir para a construção de um outro estádio, de um estádio municipal para abrigar as competições profissionais. Quer dizer, é uma realidade triste que a gente vive aqui no esporte em Teófilo Otoni. Deixamos claro que a gente é muito correto com as cobranças e com as críticas que a gente faz. Isso que está acontecendo com o Campo do América não tem nada a ver com a gestão do Tacirley Marinelli de Brito. Quando ele assumiu a presidência do América, ele já assumiu com essas dívidas, com essas questões trabalhistas que colocam o clube nessa situação lamentável. E a gente também não pode criticar o jogador, o funcionário, o fornecedor, porque quem trabalhou tem que receber pelo trabalho prestado. Se você não tem condição de realizar algum trabalho, de contratar alguém para trabalhar para você, não o faça. Porque se você contratou, você tem que arcar com as despesas. Ninguém vai trabalhar para ninguém de graça. Um jogador de futebol é a mesma coisa. Ele vive do trabalho dele. Ele é jogador de futebol. E aí, inclusive, uma carreira muito curta. Então, o clube contratou, não pagou, o cara só tem uma forma de conseguir o dinheiro, que é recorrendo à justiça. E dívida trabalhista, mais cedo ou mais tarde, ela chega. Tem que dar um jeito de pagar, não tem jeito. É direito da pessoa, né? Isso, inclusive, até atrapalhou muito em 2021, quando a gente assumiu o time, que a gente ligava para os jogadores, na hora que falava que era do América,
ninguém queria vir jogar aqui por esse histórico aí, né? Mas 2021, 2022, a gente fez as 2 temporadas, conseguimos pagar todo mundo, do staff aos atletas dentro de campo, ao pessoal do administrativo, e essa fama foi rodando no estádio de Minas Gerais. Hoje, graças a Deus, a gente já liga para as pessoas para convidar para vir jogar no América, elas já veem o América com outros olhos. É a credibilidade do nosso Mecão sendo resgatada a cada dia aí pela nossa diretoria. Tarcirley, já que entramos na questão política, quero saber primeiro o seguinte: há pouco eu vi o Renato Amaral perguntando da possibilidade de asfaltamento lá da subida do Belvedere. Aliás, trecho requisitado há muitos anos, ali quando chove forma um lamaçal em volta, para subir é uma tristeza. Tem algo no planejamento para resolver a situação? Barbacena. Exatamente. Isso é um compromisso do prefeito Daniel Scupira, né? Desde o primeiro mandato, quando a gente foi lá, fez reunião com os moradores, e pode ter certeza que o asfalto vai chegar na rua Barbacena, se não nesse contrato agora, mas o próximo contrato de asfalto que a gente já está providenciando vai vir com certeza. Nós já pedimos aos engenheiros para fazer, já tem um projeto para tentar inserir com aditivo desse asfalto que já está rodando. Mas se não for possível, porque são fontes diferentes, o prefeito já autorizou para o núcleo de gestão de obras inserir a rua Barbacena na próximo contrato de asfalto que vai começar a rodar logo aí na cidade. Nesse contrato que está acontecendo, quantas ruas estão sendo asfaltadas, em quais os pontos de Teófilo Otoni? Você se recorda? Eu tenho aqui, quer ver? Deixa eu abrir aqui no meu celular. São mais de 26 ruas. Esse é um contrato que a gente começou a executar ele no primeiro mandato. Aí veio mudança de governo estadual, depois veio a mudança do governo federal, deu uma paralisada, mas agora a gente conseguiu retomar ele e teve que mudar algumas ruas, né, por causa da questão da drenagem, que não dava para comportar o asfalto naquele momento. A gente tem que entrar primeiro com um trabalho de drenagem, mas esse aí está previsto, esses que já fizeram e as que faltam fazer, foi feita aí a rua 164, no bairro Taquara, Rua Jequitinhonha, no Filadélfia, Rua 2, ali ao lado da Unipac, foi feito semana passada, lá na Rua da Vila Jacaré, também é uma rua importantíssima que foi feita, toda a Avenida Ailton Senna, no bairro Funcionários, que é um corredor de ônibus, tem também prevista a Rua Maria da Conceição, no bairro Novo Horizonte, Rua das Gardênias, Rua D, Rua Dona Santinha e Rua Cerejeiras, lá no Serra Verde, a Rua Fritz Loch e a Rua Manuel Alves Vieira, a Rua Rodolfo Junga, lá no bairro São Jacinto, tem a Rua Pedra Azul e a Rua Joaquim Salomão, lá no Joaquim Pedrosa, Rua 23 de Dezembro, Rua 19 de Novembro, lá no bairro São Cristóvão, a Rua Nilza Cândida, atravessa Altino Soares, no bairro Frei Dimas. Foi feito também recentemente a subida do Altino Barbosa, foi feita aquela rua, o asfalto já tinha sido feito, mas veio as chuvas e deteriorou. Estava na garantia, a empresa foi lá e fizemos também a Rua Carpinteiro Venâncio, lá no bairro da Vila Esperança. E está previsto também fazer toda a Rua Getúlio Vargas, a Avenida Epaminondas Otoni, a Visconde do Rio Branco, a Rachid Randé está fazendo hoje, nesse exato momento deve ter concluído, a Rua João Leonardo Rolebarque, a Rua Roberto Ramos, lá no bairro Jardim Iracema, a Rua João Lopes da Silva já foi feito, Raimundo Campos, lá ali no Manuel Pimenta, e a Avenida Floriano Peixoto, Alameda Rafael Freire de Melo, que foi a primeira que a gente fez, que é a rua ali do Rainices. Então, essas que estão nesse contrato. Nós estamos tentando incluir mais ruas, como a Rua Barbacena, por exemplo, mas ainda está na parte da análise técnica lá do órgão que financiou o dinheiro. Há uma previsão de quando todas essas ruas estarão concluídas? Qual que é o cronograma do trabalho? Provavelmente a gente conclui aí esse mês, o mais tardar, meados de agosto, para concluir esse contrato aqui, inserindo as novas ruas do aditivo, se o órgão lá que financiou o recurso concordar, senão nós já estamos engatilhados aquele recurso do Finisa, que é os 70 milhões, que foi aprovado pela Câmara e que vai ser tomado, né, da Caixa Econômica Federal, para a gente fazer esses outros compromissos que o prefeito fez ao longo dos seus 7 anos de mandato. Bom, vamos falar de campanha política para o ano que vem, né? A gente fala ano que vem, mas a verdade é que a eleição já começou. Aí eu queria saber o seguinte: Tarcirley Mariniello de Brito é mesmo pré-candidato? Porque dentro do partido no qual o senhor está afiliado, tem aí o PT, né? Nós temos o Tarcirley, aparece o nome do Padre Honório, aparece o nome do Lucas Miglio, aparece o nome do Lidiomar da Saúde, da Eliane Moreira, tem quem mais aí? Nós temos como pré-candidatos o João Gabriel Prats, enfim, vários nomes dentro do partido pleiteando essa disputa da Prefeitura Municipal, a sucessão
do prefeito Daniel Sucupira. Como é que está internamente esse embate para definir quem será o candidato? E o senhor está nesse páreo realmente? Vai até o final? Olha, só companheiro bom que você falou, viu? Só gente boa, todo mundo amigos meus. Eu acho que os outros partidos têm até inveja do Partido dos Trabalhadores e que em outros tempos, geralmente, você procurava alguém ali e laçava para ser o candidato a prefeito da cidade. O PT, dessa vez, tem bons nomes, mais de 5 ou 6 nomes aí que você citou. Eu, particularmente, Tacirley, eu não me permito, nesse momento, desviar minha atenção do meu foco maior. Então eu acho, eu, Tacirley, outros candidatos, outras pessoas, eles têm suas opiniões, mas eu acho que está muito cedo ainda para se falar em pré-candidatura ou em candidatura. Por quê? Eu falo que eu tenho um objetivo e uma responsabilidade com o time do América, que é de ser campeão esse ano. Então, meu foco, minha atenção vai estar toda voltada para o time do América. E além do time do América, eu tenho 2 secretarias pesadas nas minhas costas, que é a Secretaria de Planejamento e de Serviços Urbanos, que impacta diretamente na vida da população. Qualquer desvio de foco que eu tiver ali, eu vou deixar de estar cumprindo com o compromisso que eu fiz com o prefeito Sucupira, que é de fazer um bom trabalho nessas 2 secretarias para poder a gente finalizar o nosso mandato daqui 1 ano e meio, 2, com a maior porcentagem de aprovação possível na cidade. Porque nada desses nomes aí que foram colocados vai ter sucesso se a gente não fizer um bom governo. E para fazer um bom governo, nós precisamos focar nossas atenções no nosso trabalho, na nossa responsabilidade que a gente assumiu perante ao prefeito. E se aí, quando chegar lá no ano que vem, na hora de discutir mesmo e bater o martelo de quem vai ser o candidato, se o Partido dos Trabalhadores achar que Tacirley que é o nome, se o prefeito Sucupira achar que sou o nome que devo ir para a eleição, e se principalmente o povo de Teoflotone reconhecer o meu trabalho e achar que eu tenho condições plenas de assumir o executivo municipal, com certeza eu não vou titubear em aceitar essa missão. Tantos nomes assim, o senhor não acredita que pode haver um racha dentro do partido? Ou como é que isso está sendo tratado lá para que haja o menor conflito possível na hora de definir o nome que vai pleitear a prefeitura? Olha, o Partido dos Trabalhadores, ele tem uma certa experiência nessas questões eleitorais, tem as prévias. Eu costumo dizer que é o partido mais democrático que existe, porque a gente não impõe o candidato goela abaixo da população, dos militantes, tem o processo de prévias dentro do partido. É claro, se a gente conseguir um consenso antes, vai ser melhor até para todo mundo. E hoje o presidente Guilherme, ele vem conduzindo muito bem essas questões junto com o prefeito também. O partido está fazendo reuniões com todas as pessoas que se colocaram como pré-candidatas a prefeito de Teoflotone, se apresentaram para o partido enquanto pré-candidatas, colocaram o seu nome à disposição. Está convidando também as pessoas que ainda não se colocaram à disposição como pré-candidato, mas que está vindo aí, que tem um potencial de ser um pré-candidato a prefeito de Teoflotone, já fizeram essas reuniões comigo e com a maioria desses nomes que vocês estão falando. Então eu acredito no trabalho do presidente do PT, o Guilherme, da executiva também, que está conduzindo essa relação aqui para que não haja conflito. Até porque a história diz aí, porque o PT sempre é um partido unido. Quem geralmente costuma brigar são os outros. A gente sempre entra para a eleição unido em torno de um nome só e todo mundo trabalhando para eleger aquele nome. Bom, o senhor concorreu como candidato a deputado estadual, Teve uma votação de quantos mil votos? 9.967 votos. Aqui dentro de Teoflotone foi 7.767. Pois é, para alguns considerada uma votação fraca por ser apoiado pelo prefeito. Para outros, uma votação expressiva por ter sido candidato pela primeira vez. O senhor particularmente acha que a sua candidatura a deputado o fortaleceu agora como pré-candidato a prefeito de Teoflotone ou o contrário? Olha, eu acho que fortaleceu. Colocou mais um nome no cenário político de Teoflotone, para quem tinha só um voto, que era o meu, sair de uma disputa eleitoral, sem nunca ter concorrido a nada, nem a vereador, nem a prefeito, nem a deputado, entrar numa disputa igual eu entrei, sem essa experiência de ter candidatado para outros cargos eletivos e sair com
quase 10 mil votos, eu considerei, para mim foi uma vitória. Eu não tive a vitória de virar o deputado, mas pessoalmente, né, como objetivo pessoal que eu tinha, eu fiquei assim muito satisfeito com essa votação que a gente teve. Poderia ter sido melhor, teve, mas Teoflotone tem um histórico, né, de votar em muitos candidatos de fora. E nessa eleição, de novo, essa história se repetiu, inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, né, vários companheiros nossos, eleitos e não eleitos, tiveram voto aqui em Teoflotone. Então, quando a gente conseguir, né, fazer essa coesão eleitoral dentro de Teoflotone, a gente consegue de novo aquela vaga que Maria José ocupava na Assembleia Legislativa Estadual. Esse é o nosso plano e nós vamos trabalhar sempre para buscar essa unidade na época da eleição para deputado. Agora tem uma outra dificuldade aí, né? Nós falamos da chapa majoritária, né, da possível pré-candidatura à prefeitura de Teoflotone. Esse ano tem mudanças na regra, principalmente na questão da federação. Nós sabemos que o PT agora tem uma federação junto com o PCdoB. E pela federação... PCdoB e PV, né? Então, junto com essa federação, o número de vagas para concorrer aí para os cargos proporcionais que eu me refiro, vereadores, são 20 vagas para concorrer para vereadores. O PT já tem quatro vereadores, né? Isso. E o PCdoB já tem 3. Ou seja, automaticamente das 20, 7 vagas já estão ocupadas, né, para a disputa das eleições do ano que vem. A não ser que algum vereador saia como candidato a prefeito para abrir mais uma vaga para disputa para vereador. Como é que você acha que vai ficar essa questão aí dentro do partido para conseguir compor a chapa? Porque restam apenas, né, levando-se em conta esses números, 13 vagas para um alto número de candidatos que o partido tem, o PT tem, somado com o PCdoB e com o PV. Entre eles, muitos que inclusive hoje se colocam como pré-candidatos à prefeitura, mas que não alcançando esse espaço, automaticamente devem concorrer como candidatos à Câmara Municipal. Esse é um exercício aí da executiva do Partido dos Trabalhadores, né? Vai ter que ser cirúrgica nessa escolha, vai ter que ser muito inteligente na hora de fazer essas análises, de conversar com esses pré-candidatos a vereadores, com os vereadores que já têm mandato, para poder a gente não errar, tendo em vista que vai diminuir o número de vagas e o PT precisa ter essas representações dentro da Câmara Municipal, né? Então é um exercício que eu vou deixar para a executiva do PT, claro, eu vou estar à disposição também para estar contribuindo com eles, participando desse diálogo, mas fato é, vai diminuir mesmo o número de vagas e a gente vai ter que ser inteligente e vai ter que cada vez mais acreditar no projeto do Partido dos Trabalhadores, muitas pessoas, né, que vai ter que abrir mão mesmo de candidatar em prol de outras candidaturas com maior potencial eleitoral. É agora que nós vamos ver a unidade, né, e a inteligência nossa enquanto militante do Partido dos Trabalhadores e da Executiva para fazer essas escolhas, mas é um problema que caiu no nosso colo e nós vamos ter que resolver e não é só um problema do Partido dos Trabalhadores, é de todos os partidos, né?